Imagine viver uma rotina em que apanhar é tão comum quanto comer e dormir. Assim é a vida de Daniel Park. Um garoto baixinho, gordinho, com cara de bonzinho, que sofre bullying todos os dias na escola. Ele apanha mais que tapete em dia de faxina pesada e é constantemente alvo de piadas e humilhações. Mas, em um certo dia, algo inesperado, quase mágico, acontece. Daniel acorda em um corpo completamente diferente. 2 semanas antes dessa mudança inacreditável, ele estava passando por mais uma situação humilhante, ajoelhado diante de um sujeito cheio de tatuagens, que fumava um cigarro e claramente liderava o grupo de valentões. O valentão, sem piedade, mandou Daniel agir como um cachorro. E lá estava ele, girando em círculos e latindo, feito um bobo. É o tipo de cena que revolta qualquer um. Se fosse comigo, confesso que já teria perdido a paciência e partido para vingança. E como se já não bastasse, o agressor pisou na cabeça de Daniel e ainda o chutou no estômago com tanta força que ele saiu rolando. Para tentar escapar de mais agressões, Daniel começou a fazer barulhos de porco. Mas a garota que estava acompanhando os agressores acusou Daniel de estar tentando espiar por debaixo da saia dela. A situação saiu de controle. O valentão começou a desferir vários tapas violentos no rosto dele, até jogá-lo dentro do banheiro, bem no meio dos mictórios, todo sujo de urina. Sério, parece que aqueles alunos estão presos no mesmo dia, repetindo essa violência sem fim. Daniel voltou para casa acabado, completamente destruído, um caco humano. Se jogou no chão da sala, de barriga para cima, sem forças para nada. Resolveu esquentar uma água e fazer um miojo sabor galinha caipira, talvez sua única fonte de conforto. A dieta dele era praticamente só isso, macarrão instantâneo. E não é surpresa ele estar acima do peso desse jeito. Dá pra ver que a casa dele também é um caos, sujeira por todo lado. Quando a mãe dele chegou, com aparência cansada e abatida, fez um prato de miojo com ovo frito pro filho. Mas ele não gostava de ovo no macarrão, achava que ovo engorda. Como se o problema fosse o ovo e não o próprio miojo, que é praticamente feito de química pura. Eu já ouvi falar de gente que come tanto miojo que parece até que virou outra criatura. Então, Daniel pede à mãe pra mudar de escola. Ela sabia o que ele vinha passando, mãe sente. Mas como foi muito difícil conseguir uma vaga naquela instituição, ela relutava em tirá-lo de lá. Só que ele ficou revoltado. Descontou a raiva soltando a parede, deixando um buraco enorme, e ainda colocou a culpa nela, coitada da mulher. No dia seguinte, lá estava ele, indo para a escola de novo. Caminhava pesadamente com aquele jeito desajeitado de quem carrega o mundo nas costas e uns bons quilos a mais. Acabou esbarrando sem querer numa garota bonita, dessas que chama atenção. Dava até para considerar se olhasse direito. Só que o valentão, o mesmo de antes, tratava Daniel como um servo. Durante a aula de educação física, a brincadeira do momento era tentar acertar Daniel com a bola. E não era qualquer bola, era uma daquelas pesadas, tipo o capotão, igual a Jabulani. Os garotos passaram meia hora tentando acertá-lo. Um deles conseguiu chutar bem no meio da cara do Daniel, tão forte que ele até se perdeu no caminho de casa. Os óculos dele voaram e o valentão ainda veio bater nele de novo, dizendo que tinha perdido uma aposta por culpa dele. A tática era clara. Um soco no estômago para paralisar, depois tapas no rosto sem parar. E foi nesse momento que a mãe de Daniel apareceu na escola, desesperada. Dá pra imaginar o desespero de uma mãe vendo o próprio filho sendo espancado? Ela tentou protegê-lo. E como Daniel reagiu? Gritou com ela, mandando-a parar, dizendo que estavam envergonhando diante dos colegas. Na frente da mãe é fácil bancar o valentão, né? Eu sinceramente tive vontade de atravessar a tela e dar uns bons tapas na cara dele também. Mais tarde, já em casa, a mãe dele estava tranquila, sem guardar rancor. Mesmo depois de tudo que ouviu, mesmo após ser maltratada, ela compreendia o sofrimento do filho. Sabia que ele estava vivendo um inferno. Depois de tudo aquilo, Daniel voltou para casa. A mãe dele, coitada, estava tranquila, sem demonstrar raiva ou mágoa. Mesmo após levar um esporro do filho na frente de todo mundo, ela entendeu o que ele estava enfrentando. Sabia que não era fácil e decidiu que talvez o melhor fosse mesmo mudar de escola. Ela informou que ele seria transferido e que agora moraria sozinho. A nova vida começaria em outro lugar, com ela enviando uma mesada mensal para ele se manter. Quando ouviu aquilo, Daniel desabou, chorou mesmo, e chorar, afinal, às vezes é a única coisa que ajuda a aliviar o coração. No dia seguinte, lá estava ele, caminhando em direção ao novo lar e à nova escola. Mas como ainda estava acima do peso, nem conseguia andar direito. Subir uma escadinha já deixava ele esbaforido. E a nova casa? Era um cômodo só, praticamente uma cozinha com cama. Dava pra ver que a situação não seria fácil. Para conhecer melhor o lugar, ele decidiu explorar a cidade. Mas logo percebeu algo incômodo. Todo mundo era estiloso, bonito, com aparência de modelo. Ele se sentia deslocado, o único gordo em um mar de gente descolada. Durante esse passeio, esbarrou numa garota bonita, com um jeitinho diferente. A moça, com óculos, tinha uma vibe que lembrava a atriz Bia Khalifa. E surpreendentemente, ela pediu desculpas pelo esbarrão. Daniel, impressionado com a gentileza, tentou se aproveitar da situação e começou a agir de forma esquisita. Só que o namorado da garota apareceu, estava justamente indo ao encontro dela e flagrou o comportamento estranho de Daniel.
Bastou uma risadinha fora da hora para o clima azedar. O cara ficou furioso. Daniel, cansado de ser agredido, decidiu que não queria mais apanhar. Cerrou os punhos tentando encarar o valentão. Mas não adiantou. Antes que fizesse qualquer coisa, levou um soco direto no rosto, tão forte que foi arremessado no chão na frente de todo mundo. O agressor ainda o pegou pelos cabelos e a cena virou espetáculo. As pessoas ao redor começaram a filmar. Ninguém ajudava, ninguém chamava a polícia, só filmagens, gritos e mais tapas no meio da cara dele. Daniel passou o dia inteiro sendo humilhado em público. As imagens logo foram parar nas redes sociais e sua nova vida já começava do pior jeito possível. Em casa, ele só sabia chorar. E chorou mesmo, porque às vezes é só isso que se pode fazer. Acabou dormindo depois de tanto chorar. E foi aí que algo estranho aconteceu. Ao acordar, ele percebeu que havia algo errado. Tudo estava diferente. Ele estava alto demais e a pinca parecia mais baixa. Foi quando olhou no espelho e viu que era outra pessoa. Um cara bonito, alto, forte, parecendo um deus grego. E para completar o espanto, o corpo antigo dele, o gordinho, ainda estava ali, deitado, dormindo. Tentou acordar o corpo gordo e conseguiu. Era real. Agora, ele tinha dois corpos. Toda vez que dormia em um, acordava no outro. E naquele momento, ele entendeu. Podia ter uma nova chance, um novo começo, e pretendia usá-lo ao máximo. No dia de estreia na nova escola, ele foi no corpo novo, claro. Quando entrou, chamou a atenção de todos. As meninas olhavam encantadas. Os caras também ficaram impressionados. Ele era bonito, chamava a atenção. E todo mundo sabe, aluno novo sempre vira o centro da atenção. Bastou entrar na sala para causar alvoroço. As meninas suspiravam, ficavam com o rosto corado. Algumas até parecia que iam desmaiar. O cara estava tão bonito que parecia um verdadeiro ídolo de K-pop. Enquanto andava até seu lugar, era seguido pelos olhares apaixonados das meninas, uma atrás da outra, todas encantadas com ele. Ele, claro, ficou nervoso. Sabia que se tivesse aparecido ali com o corpo antigo, a história seria bem diferente. Seria zombado e espancado, talvez até pelos próprios professores. Logo percebeu que a seu lado estava sentado justamente o cara que havia espancado seu corpo gordo no dia anterior. E à frente dele estava a garota que tinha assistido tudo. Agora, ela olhava para ele com outros olhos. E vamos ser sinceros, com aquele visor novo, quem não olharia? O valentão veio puxar assunto, querendo entrosar. Afinal, agora que ele era popular, todo mundo queria ser amigo dele. Até a garota mais atirada da sala que vivia se insinuando para qualquer cara bonito, apareceu toda produzida só para tentar chamar a atenção dele. A garota foi mandada de volta pro lugar dela e na hora do recreio, assim que o Daniel, novo, agora no corpo bonitão, apareceu, a escola quase desmaiou em peso. O cara era realmente impressionante, bonito demais, chamando a atenção por onde passava. A mesma garota que viu ele sendo espancado antes, agora fazia questão de apresentar todo mundo para ele. Em pouco tempo, Daniel virou uma espécie de celebridade dentro do colégio. E adivinha? Ele estava matriculado no curso de moda, não por escolha, mas porque era a única vaga que sobrou. Então veio um flashback. Ele testando os movimentos do novo corpo, tentando entender como se mexer. Caminhava meio duro, como se fosse um robô, mas quem via achava que ele estava treinando para ser modelo de passarela. Acabou quase tropeçando e percebeu que o corpo era bem mais leve do que o antigo. Aproveitou aquela empolgação, o pico de dopamina bateu e saiu correndo pela cidade como se fosse um atleta olímpico. Mais tarde, durante a aula, o cansaço bateu forte. Daniel começou a cochilar na sala e, como sempre acontece, ao dormir, ele automaticamente troca de corpo. Acordou no corpo gordo e percebeu que precisava dormir de novo. Só assim conseguiria voltar ao corpo bonito. Só que dessa vez, antes que pudesse fazer isso, a menina da escola acordou ele. E aí ele descobriu uma nova regra. Se alguém acordar ele enquanto está em um corpo, o outro automaticamente adormece. Conclusão? Agora ele estava indo para a escola só para dormir, literalmente. Quando anoiteceu, surgiu uma novidade. Agora ele tinha um emprego. Estava trabalhando no mercadinho do seu Doc. Isso começou no dia anterior, quando ele passou na frente do mercado com o corpo bonito. O dono do lugar viu e, achando que o rapaz ia atrair um monte de clientes, especialmente garotas, decidiu contratá-lo na hora, sem nem pedir currículo. Prometeu até pagar 3 vezes mais que o normal. Mas assim que Daniel explicou que o emprego na verdade era para ele mesmo, ou seja, o corpo gordo, o velho desanimou na hora, quase desistiu. Mesmo assim, acabou contratando. E apesar da aparência, Daniel mostrou serviço. Ele sabia o nome de todas as marcas de cigarro que existiam. Ninguém entendia como, mas ele sabia. E se perguntassem, ele diria que teria que eliminar para manter o segredo. Ficou lá no trampo, de boa. E o dono velho saiu deixando ele tomando conta da loja sozinho. Foi nesse momento que as coisas desandaram. Entraram vários moleques com cara de problema. Pareciam até que tinham saído da prisão, mesmo sendo menores de idade. Vieram comprar cigarro, todos falando alto, intimidando. E quem aparece em seguida? O mesmo valentão que já tinha espancado ele antes. Quando viu que era Daniel no balcão, o cara se aproveitou, começou a pegar um monte de coisa da loja, jogando tudo na conta dele como se fosse justo.
Uma atitude totalmente escrota. E pra piorar, ainda começou a bater nele. De novo. Daniel virou saco de pancadas. Seu rosto ficou todo machucado, inchado. Os outros moleques ainda tiraram fotos dele com as calças abaixadas por humilhação, pra usarem como chantagem caso ele resolvesse fazer um boletim de ocorrência. Mais uma vez, Daniel se sentiu um lixo, um fracasso, totalmente derrotado. Foi aí que a mãe dele ligou, preocupada. Ele, tentando protegê-la, fingiu que estava tudo bem. Não queria preocupar a senhora, que já carregava tanto peso sozinha. No dia seguinte, lá estava ele de volta na escola, dessa vez no corpo bonito. E como sempre, as meninas estavam deslumbradas, parecendo que iam derreter só de olhar para ele. Era um bando de garotas tentando se aproximar, querendo dar em cima dele. Mas então, os valentões resolveram agir. Mostraram para todo mundo as fotos da noite anterior. Fotos dele, no corpo antigo, todo machucado e exposto. Internamente, Daniel estava em chamas. A raiva só crescia. E foi quando começaram a fazer piadas com a mãe dele que a coisa virou pessoal. Ele explodiu, levantou da cadeira e deu um chute nela com tanta força que a sala inteira ficou em silêncio. Todo mundo parou, surpreso, olhando para ele. Até o valentão percebeu e chamou ele para briga. Ia rolar uma luta pesada, daquelas de filme, mas antes que o confronto começasse de verdade, um aluno loirinho apareceu tentando separar a confusão. Só que não adiantou nada. O valentão mandou um soco direto nele. Só que esse cara loirinho era um lutador de boxe. Tinha uma técnica absurda, difícil de se defender. Mesmo assim, Daniel, agora com reflexos afiados, conseguiu desviar do golpe com uma agilidade impressionante. Foi uma esquiva digna de cena do Homem-Aranha. Naquele momento, Daniel teve que reagir, e reagiu com firmeza. Defendeu o soco como se fosse nada. O loirinho, que era boxeador e cheio de confiança, ficou completamente em choque. Daniel só cerrou os punhos, e na sua mente passaram todas as humilhações que ele já sofreu, lembranças da mãe, da dor, das lágrimas engolidas em silêncio. Ele reuniu toda a força que tinha e acertou um soco certeiro bem no estômago do valentão. Foi tão forte que parecia que o cara ia vomitar as tripas ali mesmo. O valentão caiu. E assim, meio sem querer, Daniel venceu a luta e de quebra ganhou a admiração de várias garotas da escola. Mas quando um valentão apanha, a notícia corre rápido. Outros valentões começaram a ouvir falar dele. E agora todo mundo queria enfrentá-lo. O nome Daniel Park estava virando assunto. Mano, que reviravolta! E isso foi só o começo. Quer saber o que vai rolar depois? Então mete o dedo no like, compartilha geral e comenta aí o que você faria no lugar do Daniel Park.